Hoje eu ativei meu modo fofoqueira. Adoro uma fofoca, não passo pra frente, mas gosto de ficar sabendo. Eu trabalhei por muitos anos em diversas fábricas com otimização de processos, processos produtivos, processos de vendas, análise desses processos e otimização de resultados. E isso me fez ter um contato muito próximo com a escala 6x1 e com todas as consequências que ela acarreta aos trabalhadores e também aos empresários. E aí eu tenho que te contar uma história. Eu não vou, obviamente, usar números reais, estimativas reais dessa fábrica em questão, porque não cabe a mim abrir um sigilo que é combinado em contrato. Mas eu vou fazer uma estimativa, vou usar números que não são reais, só para você seguir o raciocínio junto comigo. Nesse lugar específico em que eu trabalhei, a fábrica abria às 7 horas da manhã e fechava às 6 da tarde. E as meninas tinham uma capacidade horária bastante elevada de rodar 40, ou seja, deixar prontas 40 peças de um artigo de moda feminina por hora. Então a capacidade horária dessas mulheres era de rodar 40 peças por hora. E nós pensamos em algumas maneiras de fazer com que essa capacidade horária delas aumentasse para o bem da empresa. E como não era uma possibilidade para esse empresário aumentar essa remuneração, né, como um bônus, para que elas se sentissem incentivadas a aumentar a capacidade horária delas, nós pensamos em outras estratégias. A possibilidade que a gente encontrou para além dessa remuneração extra foi, cada vez que elas dobrassem essa capacidade horária, ou seja, cada vez que elas fizessem, ao invés de 40 calças, 80 calças por hora, a gente diminuiria 1 hora e elas voltariam mais cedo para casa. Então, se elas saíam na sexta às 6 horas da tarde, elas voltariam para casa, por exemplo, na sexta às 5 horas da tarde. Só que aí aconteceu uma coisa muito interessante. Na primeira semana em que a gente aplicou esse incentivo, elas conseguiram dobrar tanto a capacidade horária delas, que na sexta-feira elas não precisavam trabalhar. Elas já tinham batido a meta semanal delas. Na semana seguinte, a gente decidiu manter, acreditando que fosse bem mais difícil elas aumentarem aquela capacidade horária, já que a gente tinha observado tanto que elas tinham acelerado o processo para fazer com que, ao invés de produzir 40 calças por hora, elas produzissem 80 calças por hora. Para minha imensa surpresa, elas conseguiram aumentar essa capacidade horária mais uma vez. Elas seriam liberadas, de acordo com o que a gente tinha combinado, na quinta-feira, depois das 3 horas da tarde. Lembrando que, para esse empresário, ele já estava batendo a meta, ele já estava duplicando, mais do que duplicando, a capacidade semanal dele de produção. Essas mulheres já estavam entregando um resultado muito maior do que elas vinham entregando ao longo dos anos. Por incrível que pareça, a gente achou que aquela capacidade horária, tendo sido duplicada, seria muito mais difícil que elas conseguissem ir além. Na semana seguinte, elas conseguiram ir além. E aí, quando isso aconteceu e quando nós fomos falar com esse empresário, ele disse que não, que aquilo ali traria para ele um grande prejuízo, porque essas mulheres estariam produzindo de 3 às 6 e na sexta o dia todo, né, de 7 às 6. Para ele, esse resultado era negativo porque ele estava com, consequentemente, a fábrica fechada na sexta-feira. Só que é interessante a gente olhar como que o olhar limitado, explorador do funcionário acontece de uma maneira automática para quem é empresário. Porque, na verdade, esse empresário ele estava levando o dobro de produção para casa naquela semana. Ou seja, ele tinha uma capacidade de venda dobrada do que ele vinha tendo há muitos anos. Aquele incentivo fez com que ele tivesse um resultado semanal muito maior do que ele vinha tendo há muitos anos. Mas para ele, manter aquelas funcionárias dentro das suas fábricas, manter suas fábricas abertas, era muito mais interessante do que, na verdade, a capacidade horária dessa equipe. Como se o tempo passado pelo funcionário dentro dessa empresa fosse consequência de resultados melhores, otimização de resultados. E na verdade não, a gente tem que olhar para esses resultados de maneira mais crítica e perceber que às vezes esse momento de descanso acaba incentivando esse funcionário a ter uma capacidade horária muito maior do que ele teria se ele tivesse cansado, se ele não tivesse esse tipo de incentivo. Outra coisa que eu tenho ouvido muito é a questão de que a escala 6x1 vai fazer parar a empresa. Quem trabalha ou já trabalhou com qualquer coisa parecida com uma escala 6x1, quem já foi trabalhador em chão de fábrica, por exemplo, que é o exemplo que a gente está dando agora, sabe muito bem que existe uma escala de folgas. Significa que ter 2 dias de descanso vai fazer essa empresa parar por 2 dias. Você vai mudar a escala do
os seus funcionários, para que a empresa não pare de funcionar e para que esse funcionário tenha realmente um momento a mais de descanso, para que ele volte para sua empresa muito mais incentivado a produzir em maior escala. Eu acho de uma ignorância muito grande quem não consegue olhar para os resultados para além da escravidão dos seus funcionários.